Eu acho que as coisas que mais atrapalham a nossa vida e que quase ninguém fala de verdade é a insegurança. Porque, diferente de outras coisas, ela não aparece de forma clara. Você não percebe na hora. Ela vai se misturando com quem você é, com suas decisões, forma que você enxerga tudo. E quando você vê, ela já está controlando muita coisa. E o pior é que às vezes você nem chama de insegurança, chama de cuidado, de pensar bem, de esperar o momento certo. Mas no fundo, na maioria das vezes, é só medo. Eu comecei a perceber isso olhando para mim mesmo, para as coisas que eu deixei de fazer, para as vezes que eu me segurei, para as oportunidades que eu ignorei. E quase sempre tinha o mesmo pensamento por trás. Será que eu sou bom o suficiente? Será que vale a pena? E se der errado? E essas perguntas parecem normais, né? Todo mundo pensa isso em algum momento. O problema é quando isso vira padrão, quando isso começa a te travar mesmo antes de você tentar. Porque a insegurança não te impede só de agir, ela muda a forma como você se enxerga. Você começa a se diminuir, começa a acreditar que não está pronto, que falta alguma coisa, que ainda não é o momento certo, sendo que na maioria das vezes você só não quer correr o risco de não dar certo, e aí você fica parado, não porque não pode ir para frente, mas porque acha que não deveria. E isso é mais comum do que parece. E o mais pesado nisso tudo é que a insegurança cria uma versão sua que não é real. Ela te mostra um você limitado e completo o suficiente, mas essa versão só existe na sua cabeça, porque na prática mesmo, você nunca testou o suficiente para saber até onde você consegue ir. Isso conecta com tudo que eu tenho falado aqui, timidez, deixar para depois. No fundo, tudo isso tem uma raiz parecida, o medo de não ser o suficiente. E eu não tô falando isso como alguém que superou tudo isso não. Eu ainda sinto isso em várias situações, ainda penso demais, ainda travo às vezes, mas a diferença é que hoje eu comecei a perceber que quando isso acontece, isso já muda muita coisa, porque quando você identifica o problema, você consegue questionar ele. E será que eu realmente não consigo ou é só medo? Porque no final das contas a insegurança tenta te proteger, mas ela protege tanto que te impede de viver, e isso é perigoso. Você começa a trocar experiências reais por cenários da sua cabeça. Você vive imaginando o que pode dar errado, ao invés de descobrir o que poderia dar certo. E quando você percebe, você já perdeu várias oportunidades. Não porque você falhou, mas porque você nem tentou. E isso pesa, porque, diferente de errar, que pelo menos te ensina alguma coisa, não tentar só deixa um vazio, uma dúvida, que fica voltando aquele e se, que parece do nada. Eu acho que esse é o pior sentimento, não é o fracasso, é a dúvida. E talvez a saída não seja deixar de sentir insegurança, porque isso é humano, cara. Todo mundo sente em algum nível. Talvez a saída seja agir mesmo com ela, fazer mesmo com dúvida, tentar mesmo sem ter certeza. Porque esperar sentir pronto pode ser só mais uma forma de adiar. E a gente já sabe onde isso leva, né? E outra, talvez o ponto não seja você ser bom o suficiente ou não. Talvez o ponto seja, você vai descobrir isso tentando, ou vai passar a vida inteira só imaginando. No fim, ninguém começa pronto, ninguém tem certeza de nada, mas algumas pessoas vão mesmo assim. E talvez seja isso que faz a diferença.